Vamos dar sequência ao estudo do livro Como Vencer as Suas Guerras pela Fé. Vamos falar quando o corpo se transforma em morada de demônios. Página é a 51. A guerra espiritual contra o inferno é contínua, pois, mesmo depois de liberta, uma pessoa pode ser influenciada pelo mal para desobedecer a Deus, abandonar a sua fé e voltar ao seu antigo estado de caos espiritual. Quando isso acontece, os demônios entram no corpo humano para causar todo tipo de violência e desordem e perturbação, provocando crimes hediondos, atos de crueldade, injustiças, falta de amor e de respeito e até o suicídio. Aliás, uma avalanche de suicídios tem atingido especialmente aqueles que dizem conhecer a Deus e a sua palavra. O que mostra que o diabo não respeita títulos eclesiásticos, mas somente uma vida de santidade com Deus. O fato da pessoa conhecer a palavra de Deus não livra ela das ciladas do diabo. O que guarda a pessoa das armadilhas do diabo é uma vida com Deus. Você tem que ter uma intimidade com Deus e tem que obedecer os ensinamentos de Deus. Não pense que esse assunto é sensacionalismo, religioso ou místico. Longe disso. Satanás é um ser real e está em plena atividade no mundo, pronto para exercer seu poder sobre mentes e corações em prol dos seus objetivos. Qual que é o objetivo do diabo? O Senhor Jesus diz que ele veio a roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Está no livro de João, capítulo 10. O próprio Evangelho mostra inúmeros casos de pessoas possessas por espíritos malignos que sofriam os mais variados tipos de problemas, mas ao se libertar pelo Senhor Jesus, tiveram uma vida completamente mudada. Mas antes, falaremos de algumas dessas pessoas, mas antes, vamos entender como os demônios agem na vida das pessoas. Você precisa saber as armas que ele usa para destruir uma pessoa. Quando um demônio atua na mente de um indivíduo, a primeira característica que se mostra é que os pensamentos deles são destrutivos, ou seja, de alguma forma causam mal a ele e a outros. Além disso, o diabo rouba a sua vitalidade, o ânimo, a alegria desta pessoa. Ela pode estar no estágio inicial da ação dos demônios e apresentar aparentemente realizações pessoais ou satisfações passageiras. Mas, aos poucos, isso vai se esvaindo ao ponto de cair em um estado de apatia interior, insatisfação, angústia, esgotamento físico e espiritual e emocional. Por isso, não são poucas as pessoas que, por causa de uma opressão maligna, se desgosta daquilo que antes apreciava tanto e até chega mesmo a perder a vontade de viver. Outras avançam a um estado de opressão maligna e de possessão e neste ponto perde completamente o controle sobre a sua vida e atitudes. A partir de então mergulham no vício, na depressão
nas imoralidades até chegar ao fundo do poço, como um andarilho solitário e sem rumo. Por exemplo, você conhece algum andarilho, amiga? Hein? Pessoas que andam de um lado para o outro e geralmente eles carregam um saco preto nas costas. Ou então um carrinho, sai empurrando um carrinho sem destino. A gente encontra isso muito em BRs. Essas estradas que cortam o Brasil, a gente encontra muitos andarilhos, pessoas que andam de um lado para o outro. Muitas vezes maltrapilho, com a mente totalmente deturpada. Se você parar a conversar com ele, ele não tem assunto. Geralmente, quando tem assunto, fala-se muito mal da família. Por isso que ele saiu e começou a não ter destino para onde ir. Quando analisamos a história da mulher cananeia ou a Sírio-Fenícia, que foi ao encontro do Senhor Jesus em busca da libertação da filha possessa por demônios, vemos a degradação e o sofrimento que os espíritos malignos provocam na vida de uma pessoa e em sua família. Vamos ver o relato que está no livro de Mateus, capítulo 15, versos 21 ao 28. E partindo dali, Jesus foi para a parte de Tiro em Sidom. E eis que uma mulher cananeia saíra daquela vizinhança ao seu encontro, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos chegaram-se a ele, rogando-lhe, dizendo: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Ele, respondendo aos discípulos, disse: eu fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo a ela, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela disse: Senhor, sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse àquela mulher: grande é tua fé. Seja isso feito para contigo o que tu deseja. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã e liberta. Certamente, essa mulher já tinha ouvido falar da fama de Jesus como Messias e Salvador. Por isso ela foi ao seu encontro, em um momento em que ele passava pelas regiões próximas à sua morada. Além dessas informações, não sabemos mais nada acerca daquela mulher. Mas aprendemos com ela que, contra a ação de demônios, não há medicamentos que possa solucionar, nem terapias, nem conselhos ou sentimento. Por mais que ela amasse a sua filhinha, o seu amor de mãe não poderia salvá-la das garras do diabo. Pois somente a fé é eficaz na guerra contra o mal e contra as armadilhas do diabo. Você sabia, amiga, que no Velho Testamento não se fala do diabo? O Senhor Jesus, após a vinda dele, que foi revelado a existência do diabo. Jesus falou claramente, muitas vezes, da atuação do diabo na vida das pessoas, da atuação do diabo nesse mundo. E tem pessoas que não podem nem ouvir falar do diabo. Ele está aí. Ele está aqui, ele está em todo lugar para destruir. A função dele é uma só: roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus, ele disse: eu vim para que tenham vida
e a tenha em abundância. Você vê o desespero daquela mãe. Já tinha ido em todos os lugares possíveis. Ninguém teve condições de ajudá-la para livrar a filha dela daquele demônio que possuía ela. E ele chega sorrateiramente, tá, amiga? Ele não vem com tudo, não. Ele vem, encosta de uma forma e vai tomando posse, vai agindo. De repente a pessoa está totalmente possessa, a ponto de não poder nem ficar sozinha, porque senão ela se destrói. Então procure, de repente, a sua situação hoje é uma situação assim. Você tem uma pessoa na família que está terrivelmente endemoniada. Endemoniada. É um vício, ela é totalmente dependente de um vício, de cigarro, de bebida, de droga, de jogos, está viciada na internet. Isso é demônio, ele está agindo ali daquela forma, em forma de um vício. E a tendência é essa pessoa se viciar em mais coisas. E você pode fazer como fez essa mãe, ir até Jesus, pedir ajuda para livrar esta pessoa dessas armadilhas do mal. Eu vou fazer uma oração agora. Semana que vem a gente continua, tá? Semana que vem eu vou falar do que significa miseravelmente endemoniado. Eu vou explicar para você o que é isso. Semana que vem, no livro Como Vencer as Suas Guerras pela Fé. Nós vamos iniciar uma oração e o coordenador dá sequência a essa oração aí. Curva aí a sua cabeça. Nosso Deus, obrigado, meu Pai, pela direção, pela orientação que o Senhor nos tem dado através desse estudo. Abra o nosso entendimento para que venhamos conhecer a Tua verdade e o Teu poder em nossas vidas, em nome de Jesus, meu